Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 3, a inerrância da Bíblia Sagrada, a inerrância das Santas Escrituras. Neste primeiro trimestre do ano de 2022, a lição de número 3, a supremacia das Escrituras Sagradas. O nosso texto áureo está em Mateus 5,18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui está o texto de ouro, a base, onde discorreremos a lição dessa terceira lição. E essa lição ela está dividida em 3 pontos básicos. O que é a inerrância da Bíblia? O tópico 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras, e verdade nas Escrituras. É de suma importância o crente deste século 21, que estamos no último estágio, nos últimos momentos, para ser a igreja arrebatada. Os crentes que aguardam o arrebatamento da igreja precisam entender a profundidade do que está sendo ensinado nesse trimestre de uma forma especial, vamos colocar nesta lição. A nossa fé está baseada na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Há os movimentos correntes que dizem que a Bíblia contém a palavra. Não. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, como já estudamos na última lição, na lição de número 2. Agora nós vamos ver nesta lição a inerrância, a inerrabilidade da palavra de Deus. Por que ela não contém erros? Por quê? Primeiramente, o que é a inerrância? Inerrância está falando daquilo que não possui erro, isenta de erros. A Bíblia é isenta de erros, no sentido espiritual, no sentido histórico, no sentido cultural, no sentido científico. E ainda o escritor não coloca, mas na questão profética. O que a Bíblia fala é a verdade. O que a Bíblia fala, por exemplo, as questões espirituais, as questões históricas, as questões culturais, as questões científicas e ainda as questões proféticas. A Bíblia não erra, ela não contém erros. E nós vamos aqui trazer esses 5 pontos dentro desta lição para que possamos compreender a mensagem ensinada, trazida à luz nesse trimestre. Aqui na nossa lição, aponta ainda que a Bíblia ela reivindica a sua inerrância. Provérbios 30 e versículo 5, que fala: toda a palavra de Deus é pura. Salmo 18 e o versículo 30, a palavra do Senhor é provada. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, segundo Samuel 22 e 31. E para fechar, João, o que o próprio Cristo disse em João 17:17, a palavra é a verdade. Quando o Senhor ele ora, intercede pelos discípulos para que permaneçam na verdade, ele diz: a tua palavra é a verdade. E a verdade é tudo aquilo que é verdadeiro, que é real, que não contém falsidade, engano ou mentira, ou erro.
no caso, não existe nenhuma delas. A palavra de Deus é a verdade. Além disso, ela é infalível. Não existe falibilidade na Bíblia Sagrada. Existe falha e falibilidade nos homens. Porém, na Bíblia Sagrada não existe falibilidade. A falibilidade e erro é do homem, da Bíblia não. E nós vamos discorrer por esse sentido. A Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não consideram como inerrante. O que é isso? São pessoas, são uma nova onda que está trazendo que a Bíblia ela somente é real quanto à mensagem salvífica. E já outros já dizem que nem quanto a mensagem salvífica é real. Ela já tem uma limitação ali do sacrifício vicário de Cristo. Já tem uma corrente que defende isso. Já tem uma corrente que ela diz que é somente quanto à salvação. E já outros dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra, mas não é a palavra. Então são coisas errôneas que estão sendo ensinado, disseminado no meio do povo de Deus. Precisamos atentar para isso, para que a nossa fé não seja avariada por essas setas satânicas que são lançadas contra as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver ainda que o Espírito Santo, ele preservou as Escrituras. Por exemplo, os escritos da Bíblia, o comentarista que ele traz 3 pontos, dizendo assim: os manuscritos autógrafos, os manuscritos apócrifos e os apócrifos. São palavras parecidas, porém muito diferentes umas das outras. Primeiro, a Bíblia permaneceu até nós porque Deus trabalhou para que isso acontecesse. Como nós dissemos na lição passada, Esdras, ele foi aquele que compilou todo o Antigo Testamento. Ele foi o compilador, organizou. Ele era escriba e era também sacerdote. E agora, então, ele que compilou, que organizou. Agora vamos ver o que seria, então, os livros autógrafos. Autógrafos é aquele texto escrito de próprio punho do autor sagrado. Ou seja, aquelas palavras escritas por Moisés, por Samuel, por Josué, por Isaías. Então, essas palavras e assim os demais, né? Essas palavras que eles receberam de Deus e eles registraram de próprio punho ou ditaram para outro escrever, como no caso de Jeremias, que ditou para que Baruque transcrevesse ali o seu livro. E Lamentações. Baruque foi o auxiliar direto de Jeremias, que foi o escritor de boa parte ali do livro de Jeremias. Mas a revelação veio a Jeremias e quem registrou foi Baruque. Então, nós temos aqui essa escrita como autógrafa. Escrita autógrafa do próprio autor bíblico ou por ele ditado, como o caso de Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. Porém, nós observamos lá que quem foi o redator da carta, o secretário, por assim dizer, foi Silvano, ou melhor, Tércio, foi Tércio. Tércio escreveu, mas a doutrina, o ensinamento partiu de Deus a Paulo, e Paulo passou ali, ditou, e Tércio escreveu a carta aos Romanos, né? O redator, o escritor ali. Porém, a carta ela é um autógrafo, registro autógrafo, que é do próprio escritor bíblico, autor bíblico, ou por ele ditado e registrado por uma segunda pessoa. Os manuscritos apócrifos, os manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Os manuscritos original, que é os autógrafos, então foram copiados fidedignamente pelos copistas,
pelos escribas. No caso de Esdras, que eu citei há pouco, ele compilou todo o Antigo Testamento. Então esses manuscritos é chamado de apógrafos, porque foram cópias fidedignas dos originais. Isto foi esta compilação do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que estavam ali a lei, os profetas e os escritos. E estas leis, profetas e escritos, era a Bíblia que foi utilizada pelo Senhor Jesus Cristo. A lei, os profetas e os escritos. Então, esta compilação era o original. E foi desta compilação, deste aí, que saiu então a cópia para o grego, chamada de Septuaginta. Foram desses textos é que saiu a cópia da chamada Septuaginta. E depois nós vamos ver os apócrifos, ou pseudo-epígrafo. Os apócrifos são aqueles manuscritos apócrifos chamados o escondido, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros. Apresentam erros anacrônicos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia explica a Bíblia. E quando vem esses escritos que não batem com a sequência da Bíblia, então eles foram separados do cânon sagrado e não tidos como escritos revelados da palavra de Deus, inspirados por Deus. Foi apenas um escrito. Aí nós vamos encontrar ainda os falsos escritos, que dentre esses falsos aparece a Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, autores anônimos e espúrios. Então nós vamos ver que esses aí são os escritos que não batem com a Bíblia Sagrada, estão fora do cânon sagrado. E por fim, a verdade nas Escrituras. Quando nós falamos aqui da verdade das Escrituras, nós vamos ver, já vimos aqui, que a Bíblia não erra, ela não contém erro, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a verdade absoluta e inerrante de Deus, a Bíblia. E a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo e os escritores sagrados transcreveram, que é os chamados os autógrafos. E depois as cópias desses originais, que são cópias fidedignas dos originais, é chamado de apógrafos. As cópias fiéis dos originais. Esta é a Bíblia Sagrada. Agora lá no começo nós falamos que a Bíblia não erra, ela não contém erros espirituais, ela não contém erros históricos, culturais, científicos e proféticos. A Bíblia não contém erro. Então, dentro desse ponto, a Bíblia não contém erros no aspecto espiritual. A Bíblia não admite oração pelos mortos. A Bíblia não admite que após a morte há uma esperança para a salvação. Não, a salvação é conquistada em vida. A pessoa decide em Cristo Jesus aqui e agora, enquanto tem razão e consciência disto, para definir a sua vida espiritual. A Bíblia ela não contém erros espirituais. A Bíblia ela abomina a adoração, o desvio de adoração para a coisa, para a criatura, de criatura para com criatura, e também de invocação a demônios, a espírito de demônios, a fazer sacrifício para demônios, a fazer sacrifício para ídolos. A Bíblia ela não contém erros. A Bíblia abomina esses detalhes, abomina esta prática. Então a Bíblia ela não contém erros espirituais. A Bíblia não admite nem mesmo a adoração a anjo e o prestar culto a anjos. A Bíblia não permite isso. A Bíblia também ela não contém erros históricos.
A Bíblia não contém erros históricos. Por que ela não contém erros históricos? Se nós abrirmos a Bíblia, a saída de Israel do Egito para Canaã, muitos estão dizendo que as pragas, tentando explicar as pragas cientificamente. Não. O que é explicado pela ciência não é milagre. O que Deus fez ali foi ele estender as mãos e ferir o Egito nos seus 10 ídolos. Havia os 10 principais ídolos do Egito, foram ali desmascarados pelas 10 pragas. E o principal deles era Faraó, que o Senhor entrou no palácio de Faraó e matou o seu primogênito, o herdeiro do trono. Então, não contém erros. Que o mar vermelho se abriu, alguns falam, não, ali não era mar, era um riachozinho. Não, irmãos. A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu e se abriu mesmo. É real. É real. Esse fato histórico é real. A Bíblia não contém erros históricos. Vamos adiante. A Bíblia não contém erros históricos. Eu agora vou colocar histórico e proféticos, porque uma coisa está ligada à outra. A história e a profecia. Nós falamos aí na última lição que a profecia bíblica são os trilhos. É os trilhos. E a história da humanidade é a locomotiva que se locomove sobre os trilhos da profecia. No capítulo 11 do profeta Daniel, ele retrata ali, naquela revelação, que ele começa lá no capítulo 10, ele ora no capítulo 9, no capítulo 10 o anjo vem, fala com ele, no capítulo 11 vem as revelações. Nós vamos encontrar ali no livro de Daniel, que o Senhor revela ao profeta os acontecimentos históricos futuros, o aparecimento de Alexandre o Grande, a ascensão do reino sírio, da Síria e do Egito, mostra ali, da Síria e do Egito, mostra a ascensão de Filadelfo, de Ptolomeu, o Filadelfo, aquele que pediu para que todos os escritos judaicos, aquela compilação do Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos, forem traduzidos para o grego por 70 eruditos. E essa tradução foi para a biblioteca de Alexandria e foi chamada depois Septuaginta. Foi o Ptolomeu Filadelfo quem pediu para que fizesse isso. E ali nós estamos vendo a aliança de casamento, nós vamos ver ali a aliança de casamento de Berenice, Cleópatra, Marco Antônio. Nós vamos ver a ascensão de Antíoco Epifânio, nós vamos ver o aparecimento e crescimento do Império Romano. Deus mostrou a Daniel a queda babilônica, a queda do Medo-Persa, e depois do Império Medo-Persa o surgimento de Alexandre. Então Deus mostrou para Daniel, nesta revelação profética, os fatos históricos. Aí em Daniel nós vemos que ele salta sobre o período da igreja e vai direto para a última semana que falta para Israel, o julgamento final. Vai falar da grande tribulação, vai falar do Messias. Ele fala dos dias, da ordem que saiu para reconstruir Jerusalém e reedificá-la. Ele fala das 70 semanas. Então, todos os acontecimentos proféticos e históricos, a Bíblia nós vamos ver cumprindo passo a passo, como falamos na última semana. Pode uma nação nascer em um só dia? Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações da terra? Estamos vivendo isso hoje. A Bíblia não erra no quesito histórico, profético. A Bíblia não erra no quesito cultural. A Bíblia não erra no quesito cultural. Porque aquela questão culturais que aconteciam lá, a Bíblia registra os acontecimentos culturais dentro de uma cultura que o escritor viveu, ele escreveu, e hoje a ciência vai buscar e encontra. A Bíblia também, ela não erra no quesito ciência. Hoje nós estamos vivendo a ditadura da última hora. Esta ditadura que estamos vivendo hoje
É uma ditadura imposta, impositiva, pelo Deus desse século chamado ciência. O Deus desse século é a falsamente chamada ciência, que mesmo por pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Deus e nem a Deus reconhecem, eles não abraçam essa imposição da ciência. Eles não aceitam essa ditadura científica que estamos vivendo. Quando a Bíblia diz que foi o sol que parou, foi o sol, não foi a terra. Quando diz que o sol voltou atrás, foi o sol e não a terra. Quando Deus diz que foi Ele quem criou os céus e a terra, foi Ele quem criou os céus e a terra. Quando Ele diz que colocou a lua e as estrelas para governar os astros do céu, para controlar o tempo e as estações, foi Deus quem determinou isso. Quando nós vemos algumas coisas dentro que a ciência às vezes fala, o que está acontecendo hoje. Hoje existe a ciência trazendo o chamado aí, Neurolink, querendo implantar essa chamada Neurolink. O que nós estamos vendo hoje? Lá em Daniel, quando por ocasião da revelação da estátua, o Senhor deu a Daniel e falou assim: e misturar-se-á com semente humana. Está falando de uma mistura espúria com a semente humana. O Neurolink já é infiltração para controlar pensamentos, atitudes e reações do ser humano. Quando nós estamos vendo aí cientificamente falando do RNA, do mRNA e o NRA, que introduzido agora, que está sendo obrigado, que está sendo aí imposto a toda a população mundial. Esse pincelamento, esse carimbo em toda a população mundial, para mudar o sistema imune. Porque alguém diz, o criador, o arquiteto desse fato, ele diz o seguinte, que ia corrigir o DNA. Deus não erra, mas os homens estão dizendo que Deus errou e vai corrigir o homem. O que o homem precisa é ser corrigido por Deus. É isso que está precisando. Mas a ciência, ela veio para mudar o que Deus fez. E agora na última semana, nós vimos agora um coração de um porco sendo colocado num corpo humano. O que nós estamos vendo isso é a mistura. Essa mistura do ferro e do barro, ela vai muito além. Vai muito além. Vai muito além de aliança política. Vai muito além de aliança política religiosa. Mas agora está falando da interseção, da infiltração tecnológica no ser humano. A Bíblia não erra no tocante à ciência. A Bíblia é a Bíblia, ela é a palavra de Deus, infalível, ela não contém erros. Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos curvar, negar a Bíblia, torcer a Bíblia para enquadrar nesse Deus chamado ciência. A Bíblia é Bíblia e ela não erra e não contém erros. E para concluir, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância, infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Amém.